Bem-vindo ao nosso curso de componentes dinâmicos no SketchUp. Me chamo Matheus e vamos dar continuidade ao nosso estudo dos atributos padrão do SketchUp. Na aula anterior, a gente estudou sobre o campo de atributos tamanho. Agora, a gente vai trabalhar com a rotação. Clicando aqui em adicionar tudo, você percebe, deixa eu dar uma esticadinha aqui, você percebe que o campo de rotação, os atributos também possuem cores de seus determinados eixos, né? Hot X, Hot Y, Hot Z. Então, ele corresponde aos eixos da nossa peça, certo? Se você der 2 cliques no componente que você criar e entrar aqui, tá? Você percebe que essa rotação ela se refere ao eixo da peça em si, não o eixo que está aqui fora, certo? Geralmente, quando você cria um componente, eu vou dar 2 cliques em entrar aqui, você percebe que tem essas linhas aqui, ó, no ponto 0 do lado esquerdo inferior do meu componente. Então, esse ponto de eixo, ele está aqui, mas você consegue modificar esse ponto de eixo para o lado de cá, por exemplo, para cá para cima ou para cá. Isso vai mudar como o seu componente ele se transforma, se modifica, alterando esses campos aqui, tá? No caso, sempre quando você cria um componente, ele sempre vai criar o eixo ponto 0 no lado esquerdo inferior. Então, você percebe que a gente tem o eixo Y aqui, Y não, né? O eixo X, o eixo Z, né? Que é subindo, e aqui a gente bota de lado, a gente tem o eixo Y aqui na profundidade, certo? Então, quando a gente mexe nesses campos aqui, em referente a esse ponto aqui, esses pontos de eixo, não necessariamente ao que está fora do componente, que é esse campo aqui, certo? Claro que o eixo aqui dentro ele sempre vai se comportar, sempre vai se posicionar igual ao que está aqui fora, tá? Mas, por exemplo, você pode trocar a posição desse eixo, desses eixos aqui, utilizando essa ferramenta aqui, tá? E a ferramenta de eixo, que a gente vai estar utilizando mais para frente. Não vou estar explicando ele agora. Mas você consegue mudar o eixo, né? Se eu, por exemplo, eu quero botar o vermelho para cima, o azul para o lado, o verde para o lado, e o azul ficou para trás. Então, você percebe aqui, ó, se eu sair da minha camada aqui, né, do componente que eu criei, vai aparecer uma mensagem perguntando se eu quero realmente trocar esses eixos. Vou apertar um ESC, ou clicar fora, aparece aqui essa mensagem. Aí isso irá alterar os eixos para todas as outras instâncias deste componente em seu modelo. E ele está perguntando se você quer realmente fazer essa modificação. Nesse caso eu não quero fazer, tá? É só com explicação, então eu vou cancelar aqui. Então você consegue mudar o ponto do eixo do nosso componente para outro lado, para outro ponto que você deseja, né? Para cá para cima, nas suas extremidades, certo? Então aqui em Hot X, por exemplo, você pode botar um valor que você quiser, por exemplo, botar 90 graus aqui. Né? Ele rotacionou 90 graus no eixo, né? Para baixo. Sim, tá? Tem um eixo aqui, aqui é a linha do eixo. Ele faz isso aqui. Beleza? Vou botar 0 novamente. No eixo, no Hot Y, a mesma coisa. Se eu botar aqui, por exemplo, 45 graus, dá um Enter, ele foi para um lado aqui. Ó. Tá vendo? Foi para baixo. Se eu botar 0, ele volta para o eixo. Aqui você também pode estar trabalhando com números positivos e negativos, tá? Nesse caso aqui eu só estou com explicação, mas, por exemplo, se eu botar aqui no Hot Y menos 45 graus, ele faz para o outro lado, tá? Ele roda para o lado de cá. Vou botar 0 novamente. Mesma coisa vai ser com Hot Z. Né? Se eu botar um valor aqui de 90 graus, rotacionou 90 graus no eixo Z. Se eu colocar aqui menos 86 graus, ele rotaciona menos 86 graus para o outro lado, né? Se é um valor negativo, ele rotaciona para o outro lado. Isso serve tanto para cá quanto para todos os campos aqui do atributo. Né? Você consegue trabalhar tanto com valores positivos quanto com valores negativos. Beleza? Vou botar aqui 0. E é basicamente isso, esse campo de rotação, tá? Para esse vídeo é isso. Valeu, até a próxima.